Ajeitando aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem com o senhor? Tudo bem, o senhor tá no céu. O pessoal tá entrando, vamos esperar um pouquinho. Oi, Felipe, tudo bem? E aí, Felipe, tudo direitinho? Fernanda, prima? Deixa eu aumentar aqui para ver o pessoal. Nada, Vivi. Tá. É... E aí, Stefano, direitinho? Stefano. Hein? Stefano. Karine, Sim, senhor. esses minutinhos iniciais, o Instagram ele fica fazendo dever de inglês, Felipe. Muito bem. Ele fica divulgando, né? Que a gente está ao vivo, o pessoal vai entrando aos poucos. E aí eu peço pro pessoal dar uma apresentada, falar um pouquinho de você, porque eu acho que assim vai ter muita gente que te conhece aí na live, pessoal que, né, que trabalha com a gente, aluno, e que só conhece você como professora. Só que eu acho que você é mais do que professora, né? E eu acho, inclusive, que suas formações como é que se diz? Vão contribuir para o nosso bate-papo hoje, né? Sim, sim. Olá, gente. Oi, Regina, tudo direitinho? Meu nome é Karine, né? Eu sou professora de biologia. Além de professora de biologia, eu sou engenheira agrônoma também. Tenho, inclusive, mestrado em melhoramento genético vegetal, tá? Mas minha paixão, né, é lecionar e a gente não tem muito como fugir disso. É isso aí. Beleza. Gente, o pessoal que está entrando aí, a ideia... Desculpa, gente. A ideia toda quarta-feira eu tive essa... Na verdade, a ideia não é minha. Eu gosto sempre de dar os créditos a quem eu tenho que dar. Há 2 semanas atrás eu fui convidado para fazer um bate-papo assim no Instagram, nunca tinha feito, com um amigão meu, que é historiador. E aí ele me deu, né, essa coisa do bate-papo, me acendeu uma ideia. Eu falei assim, caramba, acho que eu vou, nesse momento de quarentena, que tá todo mundo em casa e tal, acho que eu vou fazer um lance de uma conversa livre sobre história, sobre cultura, sobre, enfim, né? E vou cada semana convidar um amigo diferente para bater um papo comigo. E aí nasceu. Semana passada eu tive aqui um grande amigo meu, que foi o Felipe Barão, a gente falando sobre música brasileira. E hoje eu resolvi chamar a Karine para a gente fazer esse bate-papo mais linkando, né, essa coisa das ciências humanas com as ciências da natureza, que o pessoal às vezes acha que é difícil linkar, e eu acho que é maravilhoso fazer esses links, né? Mas Com os alunos certeza. não estão acostumados, E aí, né? Alexandre, tudo Então, direitinho com você? tive essa ideia hoje. E aí a gente vai conversar sobre a gente podia falar sobre várias coisas, a gente ficou até na dúvida semana passada, o que a gente podia conversar, né, e tal. Mas aí eu escolhi um tema que a gente também, eu tinha falado isso há 3 semanas atrás, o pessoal gostou, eu falei assim, não, vamos começar do início, né? E aí a gente vai hoje fazer um bate-papo sobre essa ideia de origem do ser humano, né? Porque a gente acha que o ser humano, ele é... Tudo bem, Ana Paula? E A gente aí, acha Ana, às tudo vezes que direitinho com você?
A gente acha que o ser humano, às vezes, é uma espécie única no planeta e que nunca existiu outras espécies humanas, né? E que, na verdade, isso não é bem assim. Na verdade, existiram outras espécies humanas, existiram outros ancestrais humanos, e esse ser humano ele foi sendo modificado. Enfim, aconteceram aí 1000 coisas que a gente vai conversar aí no bate-papo hoje. Eduardo, e aí eu acho que Ronaldo. Olá, olá. E aí eu acho que o bate-papo pode começar aí, Karine. Como é que é essa história? O ser humano... Existiram outros seres humanos no planeta antes ou em conjunto, né, com o nosso ser humano de hoje? Não, biologicamente falando, né, não chegava a ser um ser humano propriamente dito. São ancestrais do ser humano, né? Na verdade, a espécie humana é uma espécie que até é relativamente recente, né? 40 mil anos. Então, comparado com outras espécies aí, nós somos uma das espécies mais recentes que a gente tem, né? Então, esqueci de colocar o fone. Agora que Não, você mas me tá falou bom. dos... Ah, tá bom, Não, mas então tá vou bom. deixar. O pessoal que tá ouvindo, tá dando a Tá minha ouvindo, tá me voz, ouvindo tá com direitinho? eco ou não? Deixa o pessoal responder se minha voz tá com eco. Se não tiver com eco, não tem problema. Alguém que esteja ouvindo, todo mundo foi embora já, gente? Não é possível. Já é tão chato o assunto, foi todo mundo embora. Deixa eu te aí ainda. É que demora um pouquinho, quando eles respondem, demora um pouquinho para aparecer pra gente. Ah, a Fernanda respondeu. Tá tudo Tá dando certo. eco? Ah, tudo certo. Tá, então Tudo segue. certo. Valeu, Se der Regina. eco na voz, fala pra gente. Avisa. Ah. Então, na verdade, o que tinha antigamente, né, eram os nossos ancestrais, né? Porque essa ideia que a gente tem de que o ser humano veio do macaco é uma ideia errada, né? Na verdade, nós nunca fomos macacos. Nós temos um ancestral em comum a todos os outros primatas, né? Primatas, Aham. inclusive, que nem existem mais, né? E com o passar do tempo, né? Valeu, Ana. Tudo ok. Com o passar do tempo, a espécie humana ela foi evoluindo, ela foi sofrendo modificações biológicas, modificações culturais também, né? Que resultado das modificações. Fofo. Das modificações. Dessas modificações biológicas, que eu acho que tem algumas que são importantes a gente frisar, né? Uma coisa importante para a gente falar sobre esse assunto, primeiro, né? É que não queremos criar polêmicas, tá? O Sem estudo sobre polêmica. biologia, eu não estou aqui para convencer ninguém da parte religiosa, por favor, tá? Mas Karine, olha aqui são só. aspectos Karine, olha só. Deixa eu te científicos. interromper. Deixa eu te interromper rapidinho. Mas aqui no meu canal do Instagram, no bate-papo, é tudo liberado. Tem um pessoal aí, o pessoal não chegou ainda, mas tem um pessoal aí que gosta da treta, então fica à vontade. Então tá bom então. Tá. E aí, Jana? Então, inclusive, a espécie humana, ela é tida como uma das espécies biologicamente mais frágeis, né? Se a gente for comparar com outros mamíferos, o simples fato da gente ser bípede, eu até vou falar sobre isso, né? Fez com que a gente evoluísse de uma forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, nos tornou um pouco menos ágeis. Por exemplo, na hora de sair correndo, Com né? certeza. A gente só tem agora... E aí, Yuri, Miguel, beijinho para vocês. A gente só tem 2 membros que nos auxiliam a correr. Já os quadrúpedes, não. Eles têm uma maior propulsão, né? Maior Sim, impulso. claro, Né? Nós não somos tão fortes, nós não somos, né? Mas, em compensação, a gente tem desenvolvimento intelectual, né? E que ocorreu devido principalmente à nossa mudança nos hábitos alimentares. Então, Super, hiper, ultra, mega importante. vamos lá. Calma um pouquinho.
Vamos por parte, porque eu queria falar sobre Não falo isso. desesperadamente, não respiro, você sabe. Deixa eu entender aí o que você falou, juntando nessa parte biológica com aquilo que a gente fala em sala de aula lá na história, na antropologia e tal, né? Na verdade, vamos organizar aqui a ideia, né? Existiu um ancestral em comum ligando todos os... como é que é o nome que se dá? Primatas. Hã? Os primatas. Primatas, isso. Me deu branco. Então, um ancestral comum de todos os primatas. E esse ancestral, logicamente, vai ter uma árvore, onde vai ter, por um lado, né, os primatas que a gente conhece hoje, macacos, chimpanzés, etc. E, por um outro lado, outras espécies que não existem mais e que vão gerar, né, vai chegar, depois de milhões de anos, né, chegar no ser humano hoje, no Homo sapiens. Correto? Foi isso que você falou, correto. Beleza? Exatamente. Agora, essas espécies ancestrais, essas várias, algumas delas tiveram cruzações que foram importantes para o Homo sapiens hoje. Certo ou não? O que acontece? Essas espécies, vamos para o conceito espécie, né? Espécies são indivíduos que são semelhantes entre si, que cruzam e geram descendentes férteis. Se forem espécies diferentes, dificilmente gera descendente, e quando gera descendente, o descendente é cheio de problema, e os descendentes, normalmente, quando conseguem sobreviver, eles não são férteis. Fala, Marcos. E aí, Marcos, tudo direitinho? Mas será que nós somos uma espécie cheia de problema? Sim, porque assim, nós somos resultados de mutações, né? Oi, Na Elaine, verdade. tudo bem? Nós somos resultados de mutações que ocorreram nesses 4 bilhões de anos aí. Mas, né? Karine, Desde o surgimento. Deixa eu te interromper, mas isso explica muita coisa, né? Sim, com certeza. Que bosta, gente. Mas vai lá, continua. Vai. Exatamente. Só queria pontuar isso, né? Que isso explica muita coisa. Muita. Darwin, olha, Putz, criou a seleção. a gente acha que a gente está... a seleção natural, realmente. a gente acha que a gente está sob a carne seca, na verdade a gente destruiu a carne seca. Pois é, mais ou menos por aí. Mesmo porque, assim, a origem da espécie humana é na África, né? Isso não é só com a espécie humana, né? Todas as outras espécies, sejam de qualquer ser vivo que existe na Terra, seja de um vegetal, de uma bactéria, seja o que for, né? O centro de origem dela é o lugar onde tem o melhor material genético. Que tem praticamente todas as variações genéticas. E de acordo com o que ele vai se espalhando, vão ocorrendo as mutações e as adaptações. Tá. Posso te interromper um minutinho? Porque o Yuri fez uma pergunta. E eu posso responder filosoficamente, mas eu não sei se tem alguma resposta química, biológica para essa pergunta dele. Eu não estou falando. Assiste. Você quer que eu fale para você ou você consegue ler aí? Antigamente era chamada de mensagem. Na verdade, Yuri, o que acontece? A nossa espécie é o Homo sapiens. Só que em algum momento do processo evolutivo apareceram 2 subespécies. A Homo sapiens indauti e a subespécie Homo sapiens sapiens. Não se sabe ao certo se as duas coexistiram, porque, na verdade, o indauti é um pouco mais antigo do que a espécie humana. Tem mais ou menos 130 mil anos. Então, ainda não se sabe exatamente, estão fazendo alguns estudos sobre isso. Entendeu? Que, na verdade, quando a gente fala que o nome da espécie humana é Homo sapiens sapiens, esse último sapiens é designado a uma subespécie, porque em algum momento do processo evolutivo do Homem sapiens apareceram essas 2 subespécies, que são classificadas, os taxonomistas eles brigam horrores entre eles em relação a isso, entendeu? Mas é só uma questão taxonômica mesmo. Filosoficamente falando, já que vamos entrar na área de humanas, Yuri, eu podia te falar o seguinte, porque o sapiens sapiens, como você falou, né, o homem que sabe porque sabe. Porque, na verdade, é o seguinte, né? O intelecto humano, ele é uma característica do ser humano, né? Da espécie humana, enfim, que nós temos um tipo de inteligência diferente das outras espécies animais,
né? A gente não sabe explicar exatamente o porquê, mas isso é uma característica, né? Que a gente consegue observar no planeta. Tem uma questão aí que daqui a pouco você vai falar de alimentação e tal, mas ainda existem lacunas, provavelmente, nessa explicação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe um momento, né, nesses, vamos botar aí mais ou menos 50, 40 mil anos que o Homo sapiens está no planeta, existe um momento, que a gente não sabe dizer qual momento, que o ser humano ele toma consciência da sua existência. E aí eu tô num processo aqui filosófico, não tem nada a ver com ciência natural, é altamente filosofia, mas é isso. Em algum momento, que não foi há 50 mil anos atrás, também não foi ontem, em algum momento desses 50 mil anos, o ser humano ele tomou consciência de que ele era um agente criador da sua realidade. Ele tomou consciência de que era possível ele transformar a realidade à sua volta. Então, filosoficamente, a gente pode dizer que o Homo sapiens teve esse processo evolutivo. Eu tenho um problema com essa palavra evolução, daqui a pouco a gente vai fazer essa discussão aqui. Mas, entre aspas, teve essa evolução, essa tomada de consciência. Continua, Karine, porque o seu papo está mais interessante que o meu. Não, mas isso faz parte também, né? Em algum momento, isso faz parte, mesmo porque a partir do momento que começa a se construir as tribos, né? Que inicialmente eram grupos, né? Esses grupos, eles começaram a interagir entre si e formaram as primeiras tribos. Sim, então, fala, teoricamente, foi nessa fase que essa consciência começou a ser tomada, porque realmente a partir daí começou a existir uma hierarquia, né? Sim. Então, vai chegar lá. Aqui, exatamente. Então, vamos mais para trás, né? Isso. O nosso primeiro ancestral nem era do nosso gênero, ele era um australopiteco, que é a tal da Lucy, né? A famosa Lucy, que é tida como a ossada mais antiga do planeta, né? Isso, a Lucy. O fato de ter sido a primeira espécie, o primeiro gênero a ser bípede, né, fez com que a gente pudesse alcançar alimentos que até então a gente não conseguia comer. E isso foi um diferencial tremendo. Primeiro, aumentou a capacidade reprodutiva. Segundo, o nosso cérebro, como de todos os outros animais que têm cérebro, ele é o órgão que demanda a maior quantidade de energia. Então, a partir do momento que você fornece mais energia, ele se desenvolve mais. Isso é básico, né? A gente vê isso no nosso dia a dia aí, quando a gente estuda essa parte de países, né, que vivem na miséria, a gente consegue entender isso até verdade. Hoje em dia, né? Verdade. Então, esse australopiteco foi o nosso primeira forma mais próxima de ser humano. Ainda tinha um cérebro ainda pequeno, mas estava já em processo de desenvolvimento. Sim. E a gente estava bombando ele agora com novos alimentos. Aí depois veio o Homo habilis, que ele foi o primeiro a começar a construir instrumentos. Ele pegava uma pedra, batia na outra e afiava aquela pedra. Isso foi muito importante, porque até então nós éramos basicamente herbívoros, a gente só comia carne morta. E morria ainda, entendeu? Então, já passava mal com a carne. Aquela carne apodrecida. Pois delícia. Aí depois, quando a gente começou a construir esses instrumentos, a partir daí a gente começou a caçar. Inicialmente sozinho. Mas depois a gente foi percebendo, a gente não, né? Os nossos ancestrais, que se caçassem em bandos, era muito mais fácil de ter sucesso na caça. Sim. E isso exigia que esse pessoal aí tivesse um raciocínio lógico, planejamento, todo um aparato que até então ninguém tinha. Sim. Entendeu? Então, e você caçava, você conseguia com seu instrumento abrir aquele animal e aproveitar toda aquela carcaça. Você não precisava ali ficar se matando, arrancando carne. Tem aproveitar que você respirou aí. Tem um filme que eu adoro, a garotada odeia, porque não tem nenhuma, quer dizer, não tem nenhuma fala. Tem muitas falas, mas a gente não entende nada que é dito e não é para entender, quer dizer, não é para entender, é para entender
mas assim, não é legenda, não é uma língua que exista, né? São formas de comunicação. Que é... Como é que é o nome do filme, gente? A Descoberta do Fogo, eu acho. Não sei o que é lá Eu do sei qual que fogo. é. Não sei o que é lá do Uhum. fogo. Que fala, já é Homo sapiens, né? É. Mas acho que sim, pelo menos. Estou aqui chutando, né? Uhum. Sim, Mas sim. conta a história para quando você presta atenção bem no filme, porque às vezes é difícil entender a história do filme. Não é Avatar, não, Yuri. Que é exatamente Pra de mim, nunca homens pensei. da caverna, né? Do período paleolítico, que não Tão tinham ainda antiga. descoberto como controlar o fogo, criar fogo. Então, tem uma tempestade, cai um raio numa árvore e começa a pegar fogo. E aí eles vão lá e pegam aquilo pegando fogo e eles têm que proteger aquele fogo o máximo Uhum. possível, porque se o fogo apagar, acabou, eles não sabem fazer fogo. E eles estão exatamente num processo de mudança, eles estão saindo de uma região e indo para outra. E aí tem uma série de dificuldades para levar aquele fogo aceso, que aquele fogo é importantíssimo, você vai falar daqui a pouco do fogo, né? Dessa Uhum. importância do fogo, para esse outro lugar. Eu acho esse filme interessantíssimo, maneiríssimo, mas a garotada odeia. E Yuri, oi, Fernando, tudo direitinho? Você postou aí um negócio que quando eu estava estudando, né, para dar essa aula, eu lembrei de você, né? Acho que foi na última aula antes da quarentena, que você veio questionar, né, justamente isso e falou, né, que para você hoje em dia, você acha que as descobertas estão indo mais lentamente, não sei o que. Mas, na verdade, olha só, do aparecimento do gênero humano até o domínio do fogo, teve aí mais de 1 milhão de anos. Então, a gente não tem muita noção do tempo, sabe? Naquela época, a gente foi descobrindo as coisas muito lentamente, nossos ancestrais, né? Muito lentamente. Hoje em dia as coisas são muito mais rápidas por motivos óbvios, né? Mesmo porque nessa época a gente ainda estava em processo do desenvolvimento intelectual. Oi, Manu! Entendeu? Pode Então, continuar. vamos andando, né? Vamos andando. Então, eles teve essas espécies humanas que foram se É, desenvolvendo por conta de uma alimentação que ficou cada vez melhor, mais variada, e a entrada dessa proteína animal que era ou era crucial. inexistente ou era muito rara antes e passa a ser um pouco É. mais frequente, né? O que já faz Aí toda a depois diferença. Porque assim, veio, se o cara sabe? não come carne nunca e o cara passa a comer carne, sei lá, uma vez por mês, já é muita coisa para a vida do cara. Né? Se a gente for pensar, porque a gente hoje em dia, né, eu sou muito carnívoro, então assim, eu como carne todo dia. Né? A gente acha que o normal é isso, mas se a gente for parar a pensar, Lena, sei lá, há 100 mil anos atrás, o cara que não comia carne nunca a vida inteira e ele passa a comer, sei lá, carne uma vez a cada 30 dias, já é uma mudança biológica tremenda, né? E que a Sim, gente não inclusive imagina, eu imagino que naquela época teve muita gente que morreu por causa disso. provavelmente. As pessoas que são vegetarianas exclusivas, né? Que nunca Uhum. comeram carne na vida, desde que nasceram, se come carne depois, quando chega na adolescência, você que é linda, por favor. É, enfim. A pessoa ela não tem, porque para a gente digerir a carne ou qualquer outro alimento, a gente precisa de substâncias químicas chamadas enzimas. Uhum. Essa pessoa que nunca comeu carne na vida, aos poucos, o corpo vai parando de produzir as enzimas. Se essa pessoa, hoje em dia, imagina naquela época, Sim. que uma pessoa que nunca comeu carne na vida, ela come, ela morre intoxicada. Entendeu? Então, justamente essa parte, nesse momento que a gente passou a comer carne, já foi aí uma seleção natural tremenda. Nesse momento, já uma parte enorme da população já rodou aí. Sim, não, e assim, fora que a questão de mortalidade infantil que você tinha na época, que você tinha de morte Sim, mesmo durante a vida, né? Sair pra uma caçada e morrer, porque a tua porque caça caçou. caçou você, né? Enfim, isso acontecia direto, Exatamente. provavelmente.
E aí você falou sobre uma coisa interessante, coisa da carne, por causa das enzimas e tal. Qual é a importância do fogo? E vou explicar a pergunta antes de você responder. Porque a gente fala, quando a gente tem aula, que uma das coisas mais importantes do período paleolítico é exatamente a descoberta do fogo. A descoberta, não do fogo em si, mas descobrir a forma de produzir fogo, né? Eu poder controlar o fogo, fazer fogo a hora que eu quisesse. Que isso é muito importante para a humanidade. Aí a gente cita aquelas coisas básicas, né? Iluminar à noite, logicamente. Aquecer do frio, logicamente. Espantar animais, né? Se você faz uma fogueira, por exemplo, na entrada de uma caverna, os animais não vão entrar na caverna. Você fica ali dentro, né? E se protege. Mas tem a questão do cozinhar os alimentos. Que foi justamente qual é a importância disso? Melhor aproveitamento dos alimentos, né? Porque tinha alimento que até então, parte de carne que não se conseguia comer. E a partir de então, passou a poder comer. Entendeu? A gente começou a aproveitar mais. A digestibilidade do alimento aumentou muito. E a gente não aprendeu a cozinhar só carne, aprendeu a cozinhar também alguns tipos de vegetais. Uhum. Há indícios de, por exemplo, batata, que é um alimento altamente energético. Então, Vicky, te amo. Então, Concordo, Claudinha, carne é vida, concordo. Eu não sou a maior fã de carne do mundo. Às vezes eu esqueço de comer. Aliás, essa semana o professor, não sei se ele está aí ainda, o Marcos, ele até deu uma puxão de orelha em mim, porque eu realmente eu não sou a maior fã de carne. Às vezes eu esqueço. Ainda bem que não tem aluno meu nenhum do primeiro ano aqui, Vitória, porque hoje eu dei ciclo de Krebs para eles quase me mataram via online. Tem o Felipe tá aí. Ainda bem que não tem ninguém. Ai, Felipe! Ah, o Felipe tá aí, ó. Ai, meu Deus. Então, Felipe, eu li o que você escreveu, tá, Felipe? E depois a gente conversa depois da live, que agora não dá tempo. Então, pois é, não tá serve vendo? Ovo, não, Marcos? Ô, Marcos, o Marcos puxou minha orelha aqui. Foi ontem, não foi? Que eu não tava que eu não tô comendo carne que eu não tô comendo carne direito, né? Mas eu prometo que a partir de amanhã eu como. Não foi hoje ainda, mas eu prometo que amanhã eu como. Enfim, a gente começou a aproveitar melhor os alimentos. Né? Isso fez com que a gente, nesse momento da evolução humana, quando a gente dominou o fogo, começou a cozinhar um alimento, o nosso cérebro praticamente triplicou de tamanho. As nossas conexões nervosas, os nossos neurônios do nosso córtex, que é a região responsável pelo raciocínio lógico, por toda essa parte de cálculo, ela desenvolveu demais. Eu já até percebi agora uma coisa. Agora você está falando um negócio, porque o nosso cérebro triplicou no momento que a gente começou a cozinhar os alimentos, correto? Foi isso que você falou, não é isso? Nesse processo todo, né? Porque sim, não, claro, sim. Ok, mas culminando aí com isso que você falou, não é? Por isso que eu sempre preferi churrasco à comida japonesa. Eu sou suspeita. Eu sou péssima. Mas foi só uma piadinha estilo Bruninúbia, relaxa. Não, eu ainda prefiro a comida japonesa, realmente. Nossa. Eu gosto de churrasco, mas assim, do clima do churrasco, eu gosto de participar do churrasco, mas normalmente churrasco eu passo fome. Eu tô só brincando, porque é cru, né? A comida japonesa, então não desenvolve o cérebro. Exatamente, tia. Exatamente, tia. Nessa época, foi uma mudança no metabolismo do ser humano total. E daí piorou depois que até então nós ainda éramos nômades. Nessa época que a gente dominou o fogo, nós vivíamos em acampamento. Aí a gente já não era tão nômade assim, mas a gente estava ali numa fase intermediária. Um processo de transição. É porque a gente também, sabe, deixa eu só te interromper, né? Porque isso tem muita coisa na história, tem essa dificuldade. Acho que na biologia tem um pouco menos, né? No ensino da história que eu estou falando, no ensino da disciplina, né? O aluno, às vezes, ele não consegue entender essa coisa do tempo. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora que não tem a ver com a nossa aula de hoje. Mas, por exemplo, vou falar assim de Revolução Industrial. Revolução Industrial é um negócio que começa... Oi, Vivi, tudo bem?
Revolução Industrial é um negócio que começa lá no século XVIII e a gente hoje ainda, no século XXI, a gente ainda está, né, num processo de revolução. E aí o aluno às vezes não entende, que ele acha que quando a gente vai estudar uma coisa de história, é alguma coisa que aconteceu naquele momento e depois muda. Né? Ele não Mas consegue biologicamente é entender. pior ainda. Não, Porque eu as sei, mas mudanças na hora levam do milhões de estudo, né? anos. Mas na hora do Vejo estudo, perfeitamente. porque aí chegando nisso que você está falando, né? A gente fala assim, porque paleolítico é nômade, no neolítico o ser humano se torna sedentário. Mas, na verdade, essa passagem do paleolítico para o neolítico são milhares de anos, né? É uma transformação Exatamente. muito lenta. Inclusive, a gente tem o termo do seminômade, que é o cara que não é... Ele é nômade, mas não é sedentário, ele é alguma coisa ali numa transição. E melhor do que isso, né? Mais do que isso. Não só essa transição ela dura muitos anos e é muito lenta, como ela acontece em ritmos diferentes, em lugares diferentes do planeta. O ser humano ele não evolui igual no planeta inteiro, né? Inclusive, a gente pode falar inclusive em termos civilizatórios. Nós temos até hoje, o Brasil é um exemplo, nós temos até hoje sociedades que ainda vivem de forma tribal, de forma como se viviam há 5.000 anos atrás. E vivem até hoje. Sim. Nem nós já vivemos de uma forma diferente. Então, assim, né, até em termos civilizatórios, a gente consegue perceber que essa mudança ela não é homogênea. Mas o aluno, eu sinto que às vezes ele tem dificuldade de entender isso. Mas prossiga. E respondendo à questão do Yuri, né? Não é que a carne tenha menos energia quando ela não é cozida. Quando ela é cozida, ela é melhor aproveitada. Aumenta a digestibilidade do alimento. Uma carne dura, que a gente não mastigue direito, que a mastigação, o processo de mastigação, né, de trituração do alimento, quanto mais o alimento for triturado, mais a gente vai expor aqueles nutrientes, mais a gente vai aproveitá-lo. Então, uma carne mais macia, a gente acaba aproveitando mais do que, às vezes, uma carne mais dura que a gente engole de uma vez. Entendeu? Então, o fato da gente aprender a cozinhar o alimento foi muito importante para aproveitar os nutrientes melhor. E acabar fornecendo, principalmente os macronutrientes, que são os da carne, né? Proteína, a gordura, os carboidratos, né? Porque a gente está falando de um músculo. O músculo, né? Ele é riquíssimo em carboidratos. Então, né, a gente passou a produzir mais energia a partir do momento, certamente, que a gente começou a comer carne e principalmente depois que a gente aprendeu a cozinhá-la. O processo de cozimento realmente foi muito importante para melhor aproveitar toda aquela carcaça daquele animal morto. Não só a carne, mas as vísceras, tudo, porque tem coisa que não dá para a gente comer até então. E agora, peraí, quando mais tritura o alimento, tem mais chance de absorver nutrientes. Acho que sim, não é isso? Com certeza. Com certeza. Né? No interior, né? Assim, não sei se o Fernandão ainda está aí, mas quando, né? Eu acho que foi ele, inclusive, que me disse isso, que a avó dele mandava ele mastigar o alimento 32 vezes, cada garfada 32 vezes, ele ficava contando. Se não foi ele, foi alguém da turma dele, com certeza. Entendeu? Que para poder aproveitar, tá errado. Não precisa ficar também contando a mastigação, mas quanto mais mastigar, com certeza você está expondo aquela parte interna do alimento, que tem as enzimas que são responsáveis pela degradação do alimento. Falando nisso, aí eu gostaria de entrar num ponto. Nosso corpo se sacia mais, sim, a questão da saciedade acho que também existe, né? Tem essa questão, é verdade. Ainda tem isso. Também estou ficando com fome, eu vou comer depois da live, Ana. Mas aí, voltando no que eu queria colocar aqui. A gente tem essa coisa, eu cheguei a comentar isso com você, né? Quando a gente estava combinando as lives, o pessoal acha que o bate-papo a gente chega aqui zerado, né? O pessoal não sabe que a gente conversa antes. Enfim. Muita alternativa. Eu ainda vou falar sobre isso, Pia. A dentição. Da Sim, dentição. Tá. Show. Mas deixa eu só falar aqui um ponto que eu acho que é interessante. Quando a gente começa a falar dessa coisa da carne, a gente tem uma ideia, o aluno ele também tem essa ideia,
de que o ser humano, né, essas tribos, essas primeiras sociedades, né, esses clãs, né, vamos dizer assim, você ainda não tinha ainda as grandes cidades, né, você tinha, enfim, sociedades menores, mas que comia muita carne, né, que caçava e que tinha uma abundância e que, na verdade, né, e você tem, eu vou só dar uma adiantada, a gente vai falar de agricultura, mas só dar uma adiantada, você tem a plantação dos alimentos, ou até a coleta dos alimentos mesmo, né, de vegetais, frutas, verduras, né, legumes, etc. E a questão da carne. Mas, na verdade, a carne é importantíssima. É a questão da proteína, o Marcos aí, se eu falar o contrário, ele puxa minha orelha, então eu não posso falar o contrário disso. A carne é importantíssima para o desenvolvimento humano, mas a base da alimentação humana, quer dizer, aquela alimentação do dia a dia, do todo dia, de manhã, de tarde, de noite, né? Aquela alimentação do dia a dia, ela não tinha a base a carne. A carne ela era presente em alguns momentos, mas eu tinha como base da alimentação humana os vegetais, né? Inclusive, a gente tem essa coisa da importância do caçador, da caça, né? A gente tem esse inconsciente que é maneiro você ir caçar e tal, exatamente porque era raro. Porque se a carne fosse uma coisa do dia a dia, não teria, né, criado essa coisa do ser mais importante. Mas, na verdade, não era mais importante. O mais importante, quer dizer, a questão da importância que eu estou dizendo assim, né? Porque se você não tivesse a parte de legumes, verduras e frutas, você morria de fome. Você não tinha carne todo dia. Sim, a gente tem exemplo disso, né? Uma das crises de fome na Europa foi por causa de uma bactéria, Phytophthora infestis, que infectou as batatas de lá e dizimou toda a plantação de batata. Então, foi uma fase ruim para a Europa, foi quando teve esse problema de contaminação das plantações de batata, que era a base da alimentação. Caramba, tá, então, eu não sabia, não conhecia essa história. A gente fala tanto da carne, mas a gente tem que lembrar que qual é a base da nossa alimentação que a gente sempre fala? Arroz e feijão. Arroz e feijão são vegetais. Esquecem que arroz e feijão às vezes é vegetal. Entendeu? Exatamente. Esse boom de consumo de carne é uma coisa muito moderna na história da humanidade, né? Essa coisa da indústria da carne, de você ir no mercado e conseguir carne. Isso é tão recente que eu posso dar um exemplo. O teu pai não vai me deixar mentir, porque o teu pai tem mais ou menos a mesma idade da minha mãe. A minha mãe, minhas tias, né, contam que quando elas eram crianças, quer dizer, minha mãe tem 75, eu estou falando de quase 70 anos atrás, 60 e poucos anos atrás. Já faço uma pareça. A carne, ela só entrava, minha mãe é de origem pobre, né, morava em Oswaldo Cruz, uma família pobre, e a carne entrava uma vez por semana. Era no domingo, que normalmente pegava uma galinha que era criada no quintal, matava a galinha para comer. Mas de segunda a sábado, a carne não entrava, porque não tinha. Tinha ovo, né? Tinha outras coisas, muito legume, muita verdura, muito cereal, né? Arroz, feijão, etc. Quer dizer, era até uma alimentação muito saudável, mas não tinha carne. Essa coisa de comer carne todo dia é uma coisa muito recente. Sim, sim. Então, o povo da biologia tá todo aí, hein? A Carol chegou agora. Realmente, agora eu tô cheio de universitário para me ajudar. É isso aí. E então, aí, Karine, falando disso, eu queria entrar na revolução que eu mais gosto, que eu sou apaixonado por essa revolução. Quando eu entrei para fazer faculdade de História, eu achei que eu ia estudar isso, mas aí depois desisti, porque era muito difícil. Mas que é a Revolução Neolítica, que é a Revolução Agrícola, né? Essa transformação do ser humano, né? De aprender a plantar, de aprender a transformar a natureza, agora num momento mais, como é que se diz, mais profundo, vamos dizer assim, uma transformação mais profunda, e poder controlar essa natureza, né? Controlar no sentido de plantar o que ele quer e controlar a colheita, né? E etc. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, lá na tua área. Então, é a primeira revolução agrícola, né? Que a gente considera. O que acontece? A gente só se tornou sedentários, né? A gente só deixou de ser nômades por causa disso. O que acontecia? Os homens saíam para caçar e as mulheres, elas ficavam cuidando das crianças, né? Elas eram, inclusive, responsáveis por proteger o acampamento,
até Sim. então, né? E tem uma coisa até interessante sobre isso, que tem algumas pinturas rupestres que dão a entender, né, que os homens, eles saíam e deixavam a mulher lá no acampamento para, inclusive, protegê-las, porque eles sabiam que ela era fonte de fertilidade, que podia sobrar um homem, mas tinha que ter um monte de mulher. Ó, que legal isso. Então, tem isso também que é muito interessante, né? Nas pinturas rupestres tem mostrando que dá a entender esse tipo de E, relação, né? e só um parênteses, porque às vezes as pessoas, né, acham assim, ah, não, o homem ia caçar porque o homem era mais forte, que o homem isso, que o homem aquilo, e a mulher ficava em casa, né? Ficava. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem uma série de estudos que dizem o seguinte: essa divisão sexual de tarefas, de os homens saírem para caçar e as mulheres ficarem nas aldeias. E aí, né, quando você já tem agricultura, da agricultura, desculpa, gente, que alguém tocou aqui no meu celular. É É... verdade. Era exatamente por conta. Tem Alô, mais. alô? Alô, alô, peraí, alô? Oi? O Eu meu não deu uma estava te travada vendo. aqui. Você estava travado. Tá, mas voltei agora. Você voltou também. Todo mundo voltou? Tá todo mundo aí vendo a gente, ouvindo a gente? Eu estava continuando conversando com o povo. Ah, tá, não, eu não. Eu tava completamente aqui fora. É porque alguém me ligou e aí eu acho que mexeu tudo aqui. Mas Ah, sim. voltando, o que eu tava falando. Essa divisão sexual era uma questão natural. Que as mulheres, logicamente, né, ela tem os filhos e nos primeiros meses, às vezes até anos, a alimentação da criança, né, é através da amamentação, que é... Por que está ficando escuro? O meu foi. Através da alimentação. Então as crianças precisavam ficar junto com as mulheres por causa de uma questão de alimento. E a caça, ela é uma atividade silenciosa. É uma atividade onde eu não posso levar crianças, porque senão eu afasto a minha caça. Então a caça é uma coisa silenciosa. Diferente da agricultura. Na agricultura você pode plantar, colher, cantando, brincando, correndo. Então, por causa disso é que você tinha essa divisão de tarefas. Os homens iam caçar porque os homens não precisavam ficar com as crianças e também não podiam levar as crianças com eles por causa de uma questão do silêncio da atividade. Diferente das mulheres que ficavam com as crianças por causa da amamentação e aí faziam tarefas onde não tinha problema. As crianças saíam correndo, estavam gritando, enfim. Então, eu acho legal pontuar isso. E assim, as Valeu, mulheres, Marcos. o que elas faziam, né? É o que a gente chama hoje em dia, né? A técnica que a gente usa, melhoramento genético clássico, que é a partir da observação. O que acontece? Elas estavam lá, elas começaram a fazer o processo de domesticação, tanto vegetal quanto animal. Os vegetais também a gente usa esse termo, a domesticação vegetal, né? Pelo menos na área agrícola é um termo que a gente usa demais, tá? Uhum. E ela foi feita a partir da observação. Primeiro, o que elas faziam? Elas estavam lá olhando as plantas, elas percebiam que o fruto caía e que depois de algum tempo, onde tinha aquele fruto, virou uma outra planta. Então, o que elas fazem? Tem uma coisa ali dentro do fruto que faz nascer uma planta nova. Então, foi através da observação, do desenvolvimento intelectual que a gente chegou até esse momento. E aí elas começaram a selecionar o que ia ser plantado. Tinha planta que tinha fruto que elas gostavam, tinha planta que fruto que não gostava. Pode ser de um mesmo fruto. Eu costumo dar o exemplo do tomate. O tomate selvagem, ele é cabeludo, tem um gosto horrível, ele é meio amarronzado. Em algum momento teve algum tipo de mutação e apareceu esse tomate mais bonitinho. Aí pegaram, plantaram e hoje em dia você praticamente não encontra mais o tomate selvagem. Né? A Isso gente só encontra nas marcas de muitos camuflagem. vegetais e muitos frutos são assim, né? Sim, a gente seleciona. Sim, sim. Eu vi uma reportagem já faz uns meses já sobre banana, né? A banana selvagem, parece que ela tem caroço,
né? E a Tem, banana que a gente come não tem, né? a banana com caroço, na verdade, ela é uma banana que o tipo de reprodução é diferente. Porque a banana que a gente come vem de partenogênese, que é desenvolvimento do óvulo sem fecundação. Então, ela não aparece a semente. Quando tem a fecundação normal, vamos dizer assim, Uhum. aí aparece a semente, que é uma banana horrorosa. Essa daí eu já comi. Ela tem mais semente do que polpa, é uma semente redondinha, deixa o gosto meio amargo na banana, por mais madura que ela esteja. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Então, Então, por isso que e a ninguém não gente conhece. E o mais interessante é que isso a gente faz, essa coisa da gente selecionar e só plantar aquilo que a gente julgou que fosse melhor, a gente faz até Sim. hoje. Aliás, por isso que eu fiz na minha tese de mestrado. Eu trabalhei com maracujá num programa de melhoramento genético, Legal. entendeu? E Para é fruto. legal isso, porque assim, a gente fala assim, melhoramento genético. E aí a gente acha que assim, é uma coisa recente, é laboratório, precisa de tecnologia, mas na verdade não. O ser humano faz isso há 10 mil anos, né? Sem às Exatamente. vezes saber, mas faz. E a gente só chegou É que a tá. esses alimentos que a gente tem hoje através da observação e da seleção. A gente foi selecionando ao longo desses 10 mil anos, né, da Revolução Neolítica, a gente Uhum. foi selecionando e muitos alimentos, muitas plantas, né, que tinham que originalmente, vamos dizer assim, elas não existem mais. A Sim, gente sim. foi, aí com o tempo a gente descobriu que a gente podia controlar o cruzamento entre uma planta e outra. Legal isso, Isso né? fez, e aí foram as primeiras melhoristas, né? É, as né? primeiras cientistas, né? É, sem Pois saber. é, É. e foram testando, e aí hoje em dia a gente tem todas as plantas praticamente já, que, né, do nosso consumo são domesticadas. Sim. E essa coisa da revolução agrícola, eu acho ela muito legal. E pena que a gente fala tão pouco disso na escola. Porque eu estava até lendo agora, antes de entrar com você ao vivo, eu estava lendo uma reportagem aqui do El País, de um pesquisador, né? Falando exatamente sobre isso, né? Sobre que ele diz o seguinte, que a grande revolução do mundo, da humanidade, é a revolução neolítica. E que, na verdade, ele diz que tudo que acontece nas nossas vidas até hoje é por causa da revolução neolítica. Então, ele até cita aqui num pedaço da reportagem que ele fala assim, a gente fica falando, sobre, por exemplo, sobre o avanço tecnológico dos smartphones, por exemplo. Né? E aí a gente, né, tem uma série de teses científicas, um monte de coisa sobre a tecnologia, sobre o smartphone, sobre isso que a gente está fazendo agora, né? Você na sua casa e eu na minha. Mas isso tudo que a gente demora tempos e tempos discutindo, na verdade faz parte de uma revolução maior, que é a Revolução Neolítica. Esse é o ponto de vista dele que eu achei interessantíssima. Não, e mesmo porque a gente fala muito da carne, né? Que a gente fala sempre, né? Do boizinho, né? Da vaquinha, né? Isso. Mas isso só foi possível a partir do momento que a gente começou a cultivar os vegetais e fornecer ração para eles. A gente só conseguiu domesticar qualquer animal, desde que seja um pet, um gato, entendeu? O gato só passou e o cachorro, eles só passaram a ir atrás da gente e estabelecer aquela relação, aquele laço que realmente existe, sentimental, que pelo menos Sim, eu acho. claro. Porque a gente começou oferecendo comida para eles. E Claro, a gente só começou a oferecer comida para eles a partir do momento que a gente aprendeu a cultivar. Inclusive, isso tem em pinturas rupestres. Tem uma que inclusive, os caras lá, eles desenhavam até melhor do que eu. Impressionante a pintura rupestre. muito melhor do que eu. Datada de mais de 10 mil anos. Ainda era do homem de Cro-Magnon, aquele da Europa. Sim, sim. E mostrava as relações entre os animais na época. Algo que parecia ser um cachorro, vamos dizer assim. Já, né? Desculpa te interromper, mas aqui a gente está falando dessa coisa de como o alimento, direta ou indiretamente, ele está ligado a essa questão do desenvolvimento humano. Porque a gente já está desde o início falando sobre isso, né? Essa questão
né, andar em duas pernas, eu alcanço alimentos que eu não alcançava, depois a questão da carne, depois a questão do fogo, de cozinhar alimentos, depois agora a agricultura. E aí, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Antes disso, que você falou, né? Só para a gente relembrar, até que teve um pessoal que chegou depois, né? Para a questão, quando você começa a caçar, você tem um desenvolvimento intelectual, porque esse ser humano ele precisa se organizar para poder fazer essa caça. Provavelmente ali o ser humano começou a desenvolver um tipo de linguagem, um tipo de comunicação Sim. mais... estou entrando na filosofia agora, né? Mais elaborada, mais complexa do que ele tinha antes, porque ele precisava combinar coisas que ele não precisava antes. E aí chega num ponto já bem recente, coisa de 5.000, 7.000 anos atrás, que é quando eu tenho aquela passagem para a antiguidade, que é com a invenção da escrita. E eu sempre falo para os meus alunos isso, né? O ser humano ele vai inventar uma forma de escrita, de registrar aquilo que ele falava, que ele só falava, né? Que era só oral, por questões comerciais, exatamente por questões de eu produzo muitos alimentos, eu consumo uma parte e eu tenho uma parte que sobra. E eu vou comercializar essa sobra, que a gente chama de excedente. Eu vou trocar. Eu digo comercializar, mas no início era troca, né? Era o escambo. Só que na hora que eu só produzo tomate e o meu vizinho só produz milho, ficou fácil, trocou tomate por milho. Mas na hora que eu começo a produzir uma variedade muito grande de alimentos e de animais e faço essas trocas, eu preciso começar a registrar. Então, olha como é que até indiretamente, quer dizer, não é com a comida dentro do organismo, né? Mas como essa questão da alimentação, ela move o ser humano nas da suas... Revolução Agrícola, né? Da Revolução Agrícola e do desenvolvimento das cidades, né? E etc, etc, etc. Não, e muitos fertilizantes que a gente usa, assim, lógico, né? Os mais naturais, eles são usados desde aquela época da Revolução Neolítica. A farinha de ossos, Farinha de osso? farinha de osso. Isso é desde o período neolítico que a gente usa. Caramba! Entendeu? A gente usa isso até hoje. Claro que são agriculturas mais alternativas, né? Sim. Que acabam mudando. A agricultura natural, permacultura, né? Não é agricultura tradicional. Mas se tem registros do uso desse tipo de fertilizante desde aquela época. Então, as coisas, a gente, né? A gente tem coisas que a gente usa até hoje, já desde 10 mil anos atrás. Entendeu? Eu acho esse assunto maravilhoso. Pena que a gente explora tão pouco isso na escola, né? Porque a escola fica presa a essa coisa dos concursos, do vestibular, e isso não é cobrado em vestibular. Então, assim, a gente... né? Eu conheço professores de ensino médio, por exemplo, que nem falam disso, já começa a dar aula direto no século XV. Né? O cara não fala nada de passado antes do século XV, porque não é cobrado. Eu falo rapidamente quando eu falo dessa parte de genética, né? Quando eu vou entrar, por exemplo, em transgênico, falar da diferença do melhoramento genético clássico para o transgênico, aí eu tento falar mais ou menos sobre isso para mostrar que essa seleção, na verdade, ela é feita já desde quando a espécie humana é espécie humana. Não, e isso é muito legal, porque a gente tem essa ideia, né? De que o ser humano hoje é mais desenvolvido, é mais evoluído e lá, do que os seus antepassados, né? O cara vivia lá no uga-uga e lá. E isso é uma grande baboseira, né? Porque, assim, o ser humano, a incapacidade intelectual humana é a mesma. Só que naquela época eles tinham muito mais dificuldades do que nós temos hoje. Quando eu digo naquela época, eu digo há 5.000 anos atrás, né? Não estou indo muito lá atrás, não. Estou indo ali já no Neolítico, né? Só que o cara tinha dificuldades, então ele tinha que usar, às vezes, o seu intelecto para superar dificuldades que às vezes a gente não precisa mais hoje. E a gente não imagina isso, né? Pô, eu tenho... Nós temos existe até sítio arqueológico ali na área do Oriente Médio de canais ligando o Mar Vermelho ao Oceano Pacífico, Oceano Índico, artificial, tá?
canal feito pelo ser humano, não é canal natural, canal feito pelo ser humano, que passava embarcação, passavam barcos, construído tipo há 4.000 anos antes de Cristo. É impressionante, entende? Então, assim, a gente hoje se achando, né, a cereja do bolo. Quando os caras não tinham nenhuma tecnologia que a gente tem hoje, os caras estavam lá construindo canal artificial, ligando um mar a um oceano e passava barco no canal. Não, na agricultura a gente vê muito isso. A parte de irrigação, de terraceamento, a curva de nível. Curva de nível também tá nessa vibe aí. Coisa de 5.000 anos. Não, isso é muito legal. Uma tecnologia, né? Porque tecnologia é tudo que o ser humano inventa para ajudar a sua vida. A gente acha que tecnologia é só computador, né? Mas não é. E é muito legal a gente ver que tinha esse desenvolvimento já naquela época, né? Enfim, Karine, nosso horário está chegando ao fim. Tem uma pergunta grande aí, não sei se vai dar tempo. Carol, uma curiosidade. A gente enche os olhos com lanches e comidas gordurosas, justamente porque nossos antepassados passavam dias sem comer, exatamente. Lipídio, nossa reserva de energia. Então, quem reserva mais, sobrevive mais. Exatamente, por isso que eu tô gordo. Porque eu tô reservando o que não precisa reservar. Porque eu não gasto. Né? Eu não tenho que sair para caçar o meu alimento. Esse é um problema. Quer dizer, agora tá quase isso, né? Porque ir no mercado agora em quarentena é quase uma caça, né? Você bota máscara, bota luva e você vai meio no Walking Dead, né? Pra pegar o alimento, né? Exatamente. Bom, Karine, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gosto sempre de terminar uns minutinhos antes, porque o Instagram ele cai na hora. Se dá 60 minutos, ele corta, né? Ele não dá chance pra gente. Então, eu queria agradecer muito você ter aceito o meu convite. Queria agradecer muito todo mundo que esteve aí durante essa 1 hora aí nos assistindo. Eu que agradeço também, foi uma honra, foi muito legal. Eu acho que foi ótimo, acho que a gente pode fazer isso mais vezes, acho que tem mais assunto para a gente tratar aí na área de história e biologia, né? A gente já conversou que tem outros assuntos. Fala, Carlos. Entrou agora o Carlos, que é o meu parceiro de amanhã. Tá, gente? Amanhã, só fazendo aqui um comercial, amanhã, às 19 horas, aqui também no mesmo canal do Instagram, eu vou estar com meu amigo Carlos Albuquerque, historiador, e a gente vai estar conversando sobre a construção do mito do Tiradentes. O Tiradentes é um mito. Ele existiu, mas ele é um mito também. Né? Enfim, mas Karine, queria deixar esses minutinhos finais aí para você se despedir, mas agradecer muito, acho que foi um papo muito prazeroso. Eu que tenho que agradecer a todo mundo aí que apareceu, minha tia, ó, beijinho para vocês, meus amigos, ex-alunos, Vitória, te amo. Tá. Espero que tenham gostado, né? E eu tô muito feliz. A Vitória sempre gostou de história. Biologia, ela reclamava um pouco. Química, então, era um sacrifício para colocar sagrado para estudar química. Eu tinha que praticamente amarrar. Eu preciso falar isso agora, no final da transmissão, mas, na verdade, eu sempre odiei biologia e química. Sempre odiei. Eu nunca gostei, assim. Eu não sei nada de química, nada. Zero. Já vou falar contigo, Felipe. Biologia eu nunca gostei, mas biologia não tinha ódio, não. Agora, química eu tinha ódio. Química era ódio mesmo, né? Bom, gente... Eu sempre fui boa história. Então, eu sempre gostei. Eu gosto de história. Eu sou suspeita, eu gosto de história. Mas história é amor, né? Amor puro, história. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Né? A Ana Paula é a mãe da Ana Vitória. Tudo bem? Falei besteira, é isso, não é? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu tá me conhecendo agora. Mas eu não falei besteira não, hein? Beleza, gente? Muito obrigado. A gente tem só um minutinho, já está acabando o tempo. O Instagram já está me avisando. Ele não me avisou da outra vez, não. Agora ele está avisando, tá ficando mais bonzinho. Porque da outra vez você pode te falar meio que no meio do nada. Mas agora ele está me avisando que faltam 57 segundos. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado a Carlinhos. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser, amanhã eu tenho um bate-papo com o Carlos. Semana que vem não vai ter, por causa dos feriados, um monte de feriado, aí eu vou descansar. Mas na outra semana eu volto aí com as nossas lives. Beleza, gente? Muito obrigado aí. Tchauzinho. Manda um beijo para Ana Vitória. Uma fofa.
Tchau, Tchauzinho. gente. Valeu.